Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma constelação, perdão a palavra, de perguntas em torno do seguinte, né? Eu preciso saber psicanálise para fazer psicanálise? Eu preciso ter estudado o TCC para fazer TCC? Eu preciso ter uma simpatia com a teoria da psicologia analítica do Jung para ir, então, fazer terapia com Jung? Até que ponto, né, nosso entendimento, a nossa adesão ao vocabulário, à linguagem, aos conceitos, né, ela importa para que você se sirva de uma psicoterapia. E acho que isso vem, assim, do consultório, isso vem de várias pessoas me fazendo essa pergunta, quando a gente vai fazer aí apresentações, né, com a Ana Sua e com a Tati, com enfim, o Cláudio Tebas, né? Muitas pessoas perguntam assim, né? Ah, mas eu não entendo nada de psicanálise, como é que eu vou poder fazer psicanálise? Ah, eu gostei, assim, você, o Cláudio e tal, aí sim, tudo bem, mas quando começa ego, id, superego, aí eu falo, isso aí não vai servir para mim, né? Também num vídeo recente, a gente colheu assim umas impressões, por exemplo, como da Mariana Moura, 4242, né? Em que aos canalhas a gente recusa a psicanálise. Não é uma coisa que possa ser imposta, né? É uma pergunta que se trança. Aos canalhas, ela está sugerindo assim, tinha que fazer a psicanálise, querendo ou não, né? E aí a gente vai dizer assim, olha, a psicanálise justamente é um pouquinho diferente assim da medicina e tal, de outras abordagens, inclusive, porque é difícil dar certo se a pessoa, né, não tem um engajamento pessoal. Ou seja, o que significa querer fazer uma terapia? Olha só como já no vocabulário a gente põe uma questão que não é de adesão teórica a uma ideia, que é uma questão prática, né? Muitas vezes a gente quer, mas não quer, né? Outras vezes a gente não quer, mas acabou querendo, né? Outras vezes a gente não sabe se quer ou não, mamãe e papai falou, o médico disse, você vai e acaba querendo ou acaba não querendo. Então esse pressuposto de, olha, eu quero ou eu não quero, já é um pressuposto questionado, né? Por algumas abordagens e por outras nem tanto. Também nesse vídeo sobre os canalhas, né, aparece assim, não, mas como é que você está julgando uma pessoa como canalha? Ai, meu Deus do céu, isso é o moralismo da psicanálise. Eles sabem dizer, né, você coloca uma posição superior, dizer, esses aqui são os canalhas, aqueles são os eleitos. Vamos dizer assim, equivocado, né, o comentário, porque justamente o que caracteriza a psicanálise é que a gente aceita o vocabulário do paciente, o ponto de vista do paciente, né? A religião do paciente, o sistema de valores do paciente, né? A regra constitutiva assim, do jogo, chama associação livre, olha, nós vamos tentar falar a sua língua, não a minha. Veja como esse princípio assim, básico, ele é super importante para esclarecer de uma vez por todas por que não pode haver psicanálise cristã, psicanálise espírita, psicanálise quadrangular, quântica, toda e qualquer forma de psicanálise que compreenda justamente um conjunto explícito, né, de valores que vão se impor à linguagem do outro. Então, no fundo, se a gente deixa, não quer dizer que você não possa ter os seus valores, os seus complexos, as suas fantasias, as suas adesões, né? É por isso que até eu brinco sistematicamente aqui, sou um palmeirense praticante, não escondo nada desse ponto de vista para ninguém. É por isso que a gente diz que esse canal é de esquerda, gente. Não, então você vai querer me doutrinar. Não, justamente a ideia é aquilo que são valores nos quais eu acredito, aquilo que são visões de mundo nas quais eu estou inserido, talvez não sejam os melhores para você. Você tem outro ponto de vista, você tem o seu ponto de vista, você tem a sua linguagem.
E aí temos uma divisão. Tem formas de psicoterapia que vão dizer assim, não, mas se você aderir à minha linguagem, se você entender os meus conceitos, se você entender a minha proposta, você vai melhorar mais, né? Por quê? Porque no fundo estão dizendo assim, olha, com esses valores e com essa forma de pensar, né, menos viciada, menos assim enviesada, menos deformada, com essa, veja só, cognição tem que ver com isso, né, com esses estilos de pensamento. E a gente pode dizer, olha, se a gente usar outros estilos de pensamento, isso vai ser melhor. Veja, a tese não é inválida por si mesma, porque no fundo a psicanálise vai concordar com isso. Onde é que vai ter uma diferença? É como o processo vai se dar. Por isso, umas abordagens são chamadas mais educativas, né? Porque elas dizem assim, olha, eu vou educar você, eu vou colocar para você um vocabulário, um léxico, a partir do qual você vai se interpretar melhor, né? Você vai se ler melhor e daí você vai se transformar. E outro conjunto de projetos, programas psicoterapêuticos que vão dizer assim, olha, de certa maneira isso faz parte do problema, né? A gente está sempre se educando, sempre se moldando, sempre se policiando. E tem um limite para isso. Isso é importante, mas em certas estruturas mais fundamentais, onde a gente se engana, onde a gente não sabe direito o que a gente quer, onde a gente gosta de duas coisas opostas, onde a gente foi educado para, enfim, pensar assim, em que não vai adiantar mais educação nesse sentido de educação, né? A gente vai precisar partir do ponto de vista, né, do léxico, do funcionamento, que é o seu, para a partir disso transformar. E aí eu volto assim para muitos começos de tratamento, né, que dizem assim, olha, eu quero saber como isso funciona, eu quero saber o manual de instruções, eu quero, pergunta justa, né, eu quero saber como é que eu me comporto, né, tipo assim, me eduque a ser um bom paciente. E a gente não é completamente indiferente a isso. A gente diz, olha, para saber como a gente vai se comportar, é preciso entender como é que você se relaciona consigo e com os outros em geral. Então eu vou ficar meio recuado, né? Eu vou ficar assim um pé atrás, né? Não vou me envolver demais na sua vida, não vou dar palpites e etc., para que a gente consiga entender, né, e você consiga se aprender nos seus modos aí de falar. Onde é que está você nisso tudo aí que você fala? Olha só a pergunta, né? Por quê? Porque tem muita coisa que a gente fala, sem se dar conta, é o professor falando, é a massa que existe dentro da gente, né, dizendo vai para cá, vai para lá, é a sua educação falando, é a sua religião falando, é o seu time de futebol falando. Ou seja, tem muitas coisas que falam através de você. Onde é que está, assim, o você dentro do você? Né? Onde é que está a sua posição diante dessas diferentes vozes? Né? Para isso a gente precisa, né, ir para algumas formas de análise, né, winnicottianas, e eu acho esse programa muito, muito interessante, muito bonito, né? E realmente a gente faz isso, né? Se entende que se trata de criar o seu idioleto, o seu idioma pessoal, né? Ou seja, você fala a sua língua, né? Você vive pela gramática do seu desejo. É diferente de você leva o seu desejo às últimas consequências e se torna a melhor versão de si mesmo. Não é nada disso, né? Você fala a língua. Não é você fala o Pai Nosso, a Ave Maria, o Corinthians ou o Palmeiras. Percebe a diferença? É o conjunto do discurso. E aí a gente tem essa questão, né? Muitos pacientes dizem, quero saber como é que eu faço, né? E aí vem esse constrangimento quando você diz, olha, se sinta livre, né? Olha, se sinta à vontade para escolher os seus temas. Se sinta à vontade para ir ordenando o que vem primeiro, o que vem depois. Se sinta à vontade
para assim, construir, né, a narrativa. E daí, em geral, as pessoas leem isso como anomia, né, anarquia. Ah, então vale qualquer coisa. E o que isso vai adiantar? Eu vou ficar falando aqui ou não vai falar nada? Não, não é verdade. Né? Ele vai falar, mas ele vai falar depois que, de certa forma, a gente criar as nossas regras. Por quê? Porque para esse paciente, às vezes, é preciso ser um pouco mais educativo, orientativo. Para outro paciente, é preciso dar mais apoio, né? Oferecer alguns suportes. Para o terceiro paciente, é preciso recuar mais ainda, né? Deixá-lo um pouco mais assim, ele com ele mesmo. Para o quarto paciente, a gente precisa estar muito próximo, pegar na mão. Ah, mas então, depende do quê? Depende de você. Depende do seu momento, né? Depende do seu sintoma naquela hora. Ah, então, mas isso é um ajuste muito fino. Daí, percebe? Quando o paciente pergunta assim, quais são as regras, responder é um pouco temerário. Porque às vezes a regra que aquele paciente precisa não é aquela que você tem na sua cabecinha, porque você fez a sua análise, porque você acha que a sua psicanálise é X ou Y. Bom, radical. Radical porque exige muita, eu vou brincar aqui, customização com o cliente. Né? É como se você fosse fazer uma coisa assim para aquela pessoa. Ih, mas isso deve ser muito caro. Então, às vezes ou é caro ou dá trabalho. Né? Porque, de fato, os ajustamentos, às vezes já não consegue. Né? Por isso existem as entrevistas preliminares. Para a gente fazer essa... Opa, a gente consegue montar aqui um funcionamento em que a gente está junto? Você consegue vir? Você aguenta. Está no momento. Você tem uma pergunta, né? Ou você está, de fato, querendo simplesmente ser reeducado, né? Treinado. Né? Aí, quando isso é muito forte, a análise ela ou vai demorar muito tempo para sair disso, ou talvez a demanda seja assim para outro dispositivo, outro programa clínico. Aí tem uma coisa mágica, que é o paciente diz, não vai funcionar para mim. Por quê? Porque eu não sonho. Eu não sonho. Há anos eu não sonho. Eu não lembro dos meus sonhos. E aqui eu ouvi dizer, vários pacientes do Freud chegaram assim. Aqui eu ouvi dizer, porque você escreveu um livro sobre sonhos, que eu tenho que sonhar, mas eu não sonho. E daí você diz, olha, isso tem que ver com a representação social da psicanálise. Isso tem que ver com o que você leu, assim, que escutou lá no YouTube. Isso não tem que ver com você. Talvez você seja um paciente que a gente escuta mais a partir dos xistes. Você é um cara muito bem-humorado. Você não sonha, mas você está sempre falando umas coisas assim meio sarcástica, irônica. Você está sempre assim meio do lado do que você fala. Tá bom, aí está inconsciente. Ou você é alguém assim que comete atos falhos, trocas, se confunde na vida, é um atrapalhado, como o Gemo é myself. Todo mundo que conhece o Chris Dunker sabe que ele é um atrapalhado, com horário, com data, com... E você diz assim, mas então, sabe, precisa se organizar para fazer uma análise. Então, a análise ela é muito boa com os atrapalhados, né? Porque justamente eles isso aqui tá muito bom, né? A gente vai ver na sua atrapalhação como estão ali os seus conflitos, né? Outros vão falar de si com um grande apuro estético. Né? São sessões que falam, isso aqui é um filme do Godard, isso aqui é um Hitchcock, isso aqui é um filme de terror, é um filme do Tarantino, né? E você diz, tá bom, porque é assim que vai rolar. Não é que essa pessoa nunca vai sonhar, não é que são, veja só, traços, estilos e personalidade. Né? Mas para dar um exemplo de como a gente não precisa saber, entender, aderir, né, ao vocabulário, às teorias, às propostas epistemológicas, ontológicas, né, dos psicanalistas, dos livros de psicanálise, daquilo que hoje... Né, Lacan tinha uma piada incrível, piada interpretativa, né? Com um paciente que chega falando, né? Porque o meu id pegou o superego, deu um otigari, passou uma rasteira e no fundo o meu mais de gozar, fantasmático, tem que ver com o égipo invertido na quadratura hiperbólica do real simbólico imaginário. E ela responde assim, o senhor precisa de uma desanálise.
O senhor precisa se curar da psicanálise, porque isso não é psicanálise, né? A psicanálise não é aprender uma língua nesse sentido, né? De falar um determinado vocabulário teórico, né? Porque aí é uma visão de mundo. Os psicanalistas, porque eles vivem nesse mundo, eles acabam usando essa linguagem, mas é de profundo, assim, mau gosto, né? É de profundo, assim, deselegância. Você falar lacanês, né? E só falar lacanês, ou bioniês, ou junguiês, ou rogeriês, que nem existe, né? Mas, enfim, a psicanálise é uma experiência que constrói suas próprias linguagens, seus próprios discursos. Então, é no fazendo que a gente faz, né? No caminho. Como diria Guimarães Rosa, você está lendo o Grande Sertão Veredas. Tem um conto, Guimarães, que é obrigatório, chama Meu Tio Arabeté. É um conto sobre a minha... Não, para, já sei, já entendi, para o professor. Aqui não tá. E vamos com a gente que o rio, o inconsciente, é que governa a canoa. Não é nós aqui com os nossos... Vai pra cá, vem pra lá, muda! Quadrante 6, agora ataquem! Não é assim que acontece.